Boa tarde a todos. Eu sou Fernando Cupertino, coordenador técnico do CONAS, e dou as boas-vindas aos nossos convidados e a todos vocês que nos assistem, nos acompanham, nesse debate virtual intitulado Celebrando o SUS, os 30 anos da Lei 8080, de 1990, cuja data, na verdade, se completa amanhã. Esses 30 anos se completam amanhã. Antes dos nossos convidados, e eu penso que eles dispensam maiores apresentações, o professor Jair Nilson Paim, da Universidade Federal da Bahia, doutor Eri Medeiros, que foi presidente do CONASENS à época da promulgação da lei, doutor Renato Tasca, consultor em sistemas de saúde, políticas de saúde, doutor Eugênio Vilaça Mendes, consultor do CONAS e autoridade também em sistemas de saúde. Antes do debate, nós vamos assistir um videozinho bem curto do nosso secretário executivo, Dr. Jurandir Frutuoso, que vai nos dar a sua mensagem. Boa tarde aos internautas. É com prazer que nós preparamos esse debate de hoje para comemorarmos os 30 anos da Lei 8080 e celebrarmos o Sistema Único de Saúde. Os 4 debatedores são de todos conhecidos. Tem uma longa história do Sistema Único de Saúde, desde o seu nascimento à sua efetivação. Queria agradecer o professor Dr. Jair Nilson Paim, do Instituto de Saúde Coletiva da Bahia, o Dr. Eri Medeiros, presidente do CONASEMS, à época da promulgação da Lei 8080, o Renato Tasca, consultor internacional por muito tempo da OPAS, e o nosso consultor Eugênio Vilaça, que também é de todos conhecido pela vasta biografia e pelas publicações que disponibiliza periodicamente para cada um de nós também. E esses 4 desse debate serão coordenados pelo professor Fernando Cupertino de Barros, coordenador técnico do CONAS. Portanto, em nome de todos que fazem este conselho, eu agradeço penhoradamente aos palestrantes e desejo a todos os internautas um debate proveitoso para que possamos, tirando daí as nossas conclusões, continuarmos nessa trajetória de fortalecimento do Sistema Único de Saúde para que ele seja, na verdade, capaz de cumprir os preceitos constitucionais. Um bom debate a todos. Muito bem, então voltamos aqui ao nosso debate. Cada um dos intervenientes terá 15 minutos e já aviso que o doutor Eri Medeiros, em função de compromisso com um outro debate virtual que começa às 18 horas, ele vai ter que nos deixar às 18 horas. Mas ele será o segundo a se apresentar, de modo que eu já passo a palavra ao professor Jair Nilson Paim. Por favor, Paim. Obrigado, Fernando. Eu quero dar boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo. Agradeço especialmente ao CONAS pela oportunidade de participar desse encontro, compartilhando com muitos companheiros de muito tempo, de conhecimento, o Tasca, o Eri, o Fernando, o Eugênio. E eu queria iniciar sistematizando brevemente algo que ocorreu nos últimos 40 anos no Brasil, do projeto da reforma sanitária brasileira, que passou por vários momentos que não vão ser possíveis de serem revisitados todos, mas pelo menos eu queria mencionar o momento da ideia, o momento da proposta, o momento do movimento, o momento do projeto e o momento do processo. Momentos esses que podem, inclusive, dialeticamente se articularem, se superporem, etc.
Antes mesmo de nós termos a Constituição e a Lei 8080/90, surgiu, em plena ditadura, um movimento pelo direito à saúde. E, diante da crise do setor saúde à época, também com propostas de mudança do sistema de saúde. E, nesse movimento, a ideia do direito à saúde prevalece e tem um ator social relevante, criado em 1976, que é o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o CEBS. Então, logo nos primeiros números da revista Saúde em Debate, já se trazia a ideia do direito à saúde e da necessidade de se ter uma reforma sanitária no Brasil. Logo em seguida, ainda em períodos difíceis da vida de todos nós, foi possível apresentar, num dos encontros científicos de estudantes de medicina, o ESEM, um documento denominado A Questão Democrática na Área da Saúde. Esse documento foi escrito por 3 professores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e que, como ele teve uma repercussão muito interessante em todos os núcleos do CEBS, o CEBS Nacional incorporou este documento na sua política e, aproveitando a oportunidade da realização do primeiro simpósio de política nacional de saúde na Câmara dos Deputados, na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, na época era presidida pelo deputado, inclusive baiano, o Baldo Dantas. Então, foi possível se apresentar esse documento que teve uma repercussão muito boa. E eu estou insistindo nesse documento que é pela primeira vez que se coloca a ideia do Sistema Único de Saúde. Quer dizer, o SUS nasce, portanto, enquanto ideia e que se transforma em uma proposta durante esta oportunidade na Câmara dos Deputados. Esse documento, então, teve uma divulgação muito grande a partir da década de 80 e foi permitindo a ampliação dos diálogos e das conexões e das coalizações de forças políticas, culturais, científicas, que desembocaram depois da reconquista da democracia, especialmente no dia 15 de janeiro de 1985, a proposta de governo do então presidente eleito Tancredo Neves, que todos nós sabemos que não teve condições de assumir o governo, mas que, a partir de então, com a organização de um ministério que tinha toda a possibilidade de junção de forças políticas das mais distintas, na área da saúde e na área da previdência, foram encontrados 2 ministros que tiveram a condição de apoiar um projeto de realização de uma Conferência Nacional de Saúde, a histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde. E, nesta conferência, o produto final dela, o seu relatório final, traz exatamente um projeto, um conjunto articulado de políticas que passavam essas políticas pelo setor saúde, mas iam além do setor saúde, implicando em relações com a reforma agrária, com a reforma urbana, com a reforma universitária, enfim, com uma reforma intelectual e moral dentro daquilo que se defendia como direito à saúde, como democracia, como igualdade, como autonomia e liberdade dos sujeitos. Evidentemente que este encontro teve desdobramentos, vários desdobramentos que não vão ser possíveis de serem revisitados agora. Mas um dos quais eu queria ressaltar foi a possibilidade de este documento, reforçado por esse movimento social, da própria realização da conferência, com aproximadamente 5 mil pessoas durante o evento, esse evento legitimou aquela proposta de alguma forma mais restrita. E, iniciando o processo constituinte em fevereiro de 1987,
as várias comissões que foram ordenadas para esse processo receberam não só as proposições derivadas da Comissão Nacional de Reforma Sanitária e das outras entidades que se manifestaram naquela época, as suas propostas, as suas sugestões, etc. Então, no dia 5 de outubro de 1988, nós vamos ter a nossa Constituição Cidadã, no dizer de Ulisses Guimarães, e em 1989 o país viveu um processo muito difícil, com uma inflação muito elevada, com uma desarticulação das forças, com piora das condições de vida da população, e que, no final, vai ter uma eleição que nós sabemos o resultado. Então, essas forças que assumiram o poder em 1990 foram aquelas que nunca apostaram no direito à saúde, nem no projeto de um sistema universal de saúde, como era a proposta do SUS. Então, as condições eram muito adversas. Seguramente o Eri Medeiros vai poder falar isso de uma forma muito mais detalhada, porque foi vivenciada muito diretamente por ele. E, dessa maneira, nós vamos ter um projeto, que eu faria uma comparação como o traço do arquiteto, mas não basta o projeto do arquiteto. O fundamental, a partir de então, é você ter uma engenharia política, que implicasse em trabalhadores, em mestres de obra, em engenheiros, em administradores, quase que colocando num país de extrema desigualdade, de muita dificuldade, um tijolo por tijolo numa construção quase que ilógica, ainda que fosse de alguma forma mágica, para fazer um contraponto com a construção do Chico Buarque. Então, esse foi o grande desafio dos que construíram esta reforma sanitária, e que um dos produtos dessa reforma foi exatamente a proposta de um sistema de saúde universal para o Brasil. E hoje, quando nós comemoramos os 30 anos desta lei, nós podemos ter vários olhares. Um desses olhares é a partir de um balanço do quanto nós conseguimos em termos de avanços, de conquistas e, ao mesmo tempo, de obstáculos que tivemos de enfrentar e certas derrotas, obviamente. Um segundo olhar que nós poderíamos ter é examinar o próprio texto da lei e identificar que muitas lacunas ficaram sem ser preenchidas, como, por exemplo, todo um aspecto da saúde do trabalhador que era muito importante em relação a esse sistema, as relações com o setor privado, porquanto caberia ao SUS regular o setor privado contratado ou não, porque a Lei 8080 não é necessariamente a lei do SUS, é a lei da saúde no Brasil, que, nos seus termos muito claros, já colocava a sua preocupação com a viabilidade desse sistema. Então, ao examinar essas potencialidades da lei, eu acho que esse seria um outro olhar, nós podemos ver também aquilo que o autor francês chamaria dos possíveis excluídos, ou dos possíveis mortos, porque nem tudo que nós conseguimos colocar na lei, evidentemente, foi implantado. E um terceiro olhar que eu queria explorar mais um pouquinho é um olhar da análise política, porquanto não basta você ter uma lei. Quer dizer, nós temos uma referência, quando pensamos em formulação de políticas, de lidar com o poder formal e o poder real. O poder formal que tem a ver, inclusive, com as instituições e com as leis, mas o poder real tem a ver com o poder econômico, com o poder político, inclusive da força, com o poder ideológico do saber, na área do setor saúde, com o poder técnico, com o poder administrativo, com o poder de mobilização dos vários atores que interferem dentro do setor saúde. Então, é nesse processo que nós vamos fazer a identificação dos vários gaps entre o formal e o real. Da mesma maneira que no próprio SUS, que nós dispomos de toda uma legislação, aquilo que nós chamamos do arcabouço formal, ou legal, normativo do SUS,
e o SUS real, que nem sempre é aquele que a população consegue se identificar e dar legitimidade para o trabalho de todos nós. Então, essa contradição aparente entre o SUS formal e o SUS real vai nos perseguir nesses 30 anos, porquanto este SUS real ele sofre um conjunto de influências, de forças, de disputas de projetos que estão, inclusive, em curso. Então, eu queria dizer que uma lei aqui no Brasil, e eu vou falar isso quase como uma pessoa que não entende de lei, uma certa ousadia, ela não é necessariamente um ponto de partida. Ela vai se relacionar com um conjunto de outras forças para poder se fazer presente. Nós temos uma experiência que, no final depois de muito disputada a 9ª Conferência Nacional de Saúde, o final do seu relatório tinha duas decisões fundamentais. Uma eu vou até me poupar de citar, mas a segunda era: cumpra-se a lei. E, logo em seguida, um documento elaborado no próprio Ministério da Saúde teve como título a ousadia de cumprir e de fazer cumprir a lei. Então, eu acho que esse é um ponto. Obrigado, Fernando. Esse é um ponto importante para a gente refletir sobre a história do nosso país, que é um país muito especial, que, para se fazer cumprir a lei, é preciso de uma certa ousadia. Daí que alguns fazem críticas até ao movimento da reforma sanitária, porquanto admitem que nós teríamos uma perspectiva inocente do direito. Enquanto outros movimentos questionam a própria lei, nós, que defendemos o SUS, defendemos o direito à saúde, brigamos para que a lei seja cumprida. Isso, de alguma maneira, tensiona as nossas relações com forças populares e subalternas dentro da organização política e econômica no Brasil e não nos credencia, por outro lado, de sermos bem ouvidos pelo Estado brasileiro. E eu estou me referindo no Estado no seu sentido mais restrito, o Estado no seu ramo executivo, no legislativo e no judiciário. Então, um dos nossos desafios é como enfrentar politicamente esses impasses, esses obstáculos, e, ao mesmo tempo, não declinar de elaborar proposições de caráter técnico, organizativo e administrativo, passando, evidentemente, por análise de coerência, de fatibilidade e de viabilidade, sobretudo numa conjuntura como esta, que, para não me estender muito em termos de qualificá-la, vou usar um livro recente, uma conjuntura de um governo da tormenta. Então, eu acho que essa é uma situação que dá uma excepcionalidade na análise atual e que faz com que nós sejamos militantes, sejamos da academia, possamos sempre alertar a sociedade e ao poder público da importância da conquista do direito à saúde, do aperfeiçoamento do nosso sistema e sempre fazermos aquele balanço entre o que deve ser e o que pode ser, confrontando com o que foi e com aquilo que talvez seja. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Jair Nilson. O senhor aborda uma questão muito importante, que é exatamente o fato de que a lei orgânica da saúde não é uma lei apenas para o SUS, mas é para a saúde, não é? E isso é extremamente importante. Eu costumo dizer que nós, brasileiros, muitas vezes só nos lembramos do artigo 196 da Constituição, que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, mas nos esquecemos do parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 8080, que remete também a responsabilidade a nós próprios, às famílias, às empresas e à sociedade. Dito isso, convido o doutor Eri Medeiros
para fazer a sua explanação, e eu já avisei anteriormente que, infelizmente, ele terá que nos deixar às 18 horas em função de um outro compromisso. Doutor Eri, por favor, com a palavra. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Alô? Sim, estamos. Tá. Então, eu gostaria, inicialmente, de agradecer ao CONAS e cumprimentá-lo, ao mesmo tempo, pela lembrança dessa data, que é muito cara para nós, que tem uma importância fundamental em todo o processo da reforma sanitária em nosso país. Então, eu queria, em nome do CONASENS, da diretoria executiva, do nosso presidente, da nossa diretoria, de cumprimentar a diretoria do CONAS, o Fernando, que está fazendo a coordenação, e os demais integrantes dessa conversa. Diria que é um momento de voltar a 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás, tem uma importância muito grande no sentido de como nós, secretários municipais de saúde, se integramos nesse processo que eu considero a maior reforma que já aconteceu na administração pública do nosso país, e que nós retratamos a democracia, o direito à saúde e, principalmente, se trabalha um conceito além da saúde, porque nós tratamos, nesse processo, na nossa concepção, a questão da dignidade humana, a partir do momento dos direitos da pessoa. Então, esse processo, para nós, é rico, porque nós temos a experiência também da convivência com as pessoas na base. E isso nos retratou e nos alavancou o processo que começa na nossa história do CONASENS em 1986. Eu sou militante recente perante os demais do processo da reforma sanitária no país. Eu sou integrado, junto com o CONASENS, comandado pelo Sérgio Aroca, na nossa 8ª Conferência Nacional de Saúde, quando, mesmo não tendo espaço ainda institucional do nosso movimento, naquela época, comandada em reuniões nos degraus do ginásio em Brasília, coordenados pelo secretário de Campinas, o Nelson, que demos o início de uma discussão da organização dos secretários municipais de saúde na integração junto com as demais forças que fizeram a 8ª como uma pré-constituinte. Então, o CONASENS, da sua forma mais recente, ela inicia, então, nas escadarias do ginásio, 77 representantes dos municípios se organizaram, montaram uma estratégia de participação nesse processo que eu disse para vocês, que eu considero a maior reforma já acontecida no nosso país e que ela está integralmente integrada na questão dos direitos humanos, da democracia, da saúde como um direito humano, e isso nos puxou muita gente, muitos secretários que tinham aquela ansiedade da participação a nível local, onde nós tínhamos um sistema que não atendia as pessoas, atendia somente os trabalhadores, vinculado a uma carteira, uma data de nascimento, uma data de validade. Então, esse processo que passava o país no sistema de saúde até aquele momento é que fez com que boa parte das nossas lideranças daquele momento pensaram que nós tínhamos que participar também junto com as forças sindicais, com a academia, com a classe política, através da nossa representação de secretários municipais. Então, a inserção nossa começa, de fato, em 86. Em 88,
a partir de uma comissão nossa, criada em 87, com apoio integral da OPAS, que também ajudou financeiramente na época, Dr. Carlyle em Washington, nos deu apoio total através dos integrantes, Eugênio e outros dentro da OPAS, que permitiu que os secretários municipais de saúde se organizassem. Então, nós temos o sistema de saúde do país tem como é que se diz, tem que reconhecer a importância do organismo internacional nessa condução da reforma sanitária e da organização nossa num país continental de secretários municipais de saúde, em que era uma minoria em nosso país. Isso em 88, nós então oficializamos o CONASENS lá em Olinda, Pernambuco, e tivemos a eleição do secretário da capital, lá, Dr. Paulo Dantas, e iniciamos já uma discussão dentro da Constituinte. Então, o CONASENS, naquela época, não estava organizado administrativamente, não tinha todas as suas comissões, não tinha toda uma diretoria organizada, mas politicamente nós agimos e participamos, com vários integrantes, junto com o Almir Gabriel, junto com o Jobim, junto com todos aqueles que faziam parte da relatoria da Constituinte. O CONASENS, então, se insere politicamente a partir da Constituinte, já com a diretoria eleita, e participamos no embate e levamos uma proposta de estatizar o setor saúde no país. Fomos derrotados, no sentido da nossa proposta era de um sistema único de saúde mais estatal, mas as forças existentes dentro da própria Constituinte não conseguimos essa ação, mas foi criado, e eu acho que a questão, quando se coloca como direito à saúde, foi o aspecto mais importante desse processo. O processo do direito à saúde. Quer dizer que as pessoas antigamente eram indigentes, não tinham participação, e a Constituição permite as pessoas ter o direito à saúde. Um direito de saúde, como todos nós defendemos, ampliado, com todas as suas determinantes sociais e todos a sua aspecto de moradia, de terra, de todas as condições para que a população pudesse exercer a sua dignidade humana. Então, a partir daí, o CONASENS dá mais um passo importante na sua recomposição de forças, e em 89, em Porto Alegre, nós fizemos um grande evento, também com forças de todo o país, com um leque de participação de profissionais, de sindicatos, de academia, e elegemos uma nova diretoria e uma proposta de uma carta, que era um símbolo para nós, a Carta de Porto Alegre. O que era a Carta de Porto Alegre? A Carta de Porto Alegre foi a bandeira, a partir de julho de 89, que nós começamos tendo como vice-presidente o então secretário da Irundina, que era o Eduardo Jorge, um deputado federal, que deu muito suporte para a nossa diretoria. Eu, então, presidente, secretário de um pequeno município do interior do Rio Grande do Sul, Venâncio Aires, tendo do meu lado o Eduardo Jorge e outros tantos integrantes do país nessa diretoria que foi criada em Porto Alegre, lá na PUC, e que nós escrevemos junto com toda a nossa relatoria, a Carta de Porto Alegre. Os artigos da Carta de Porto Alegre refletem boa parte dele na Lei Orgânica de Saúde. Então, aquela foi a bandeira nossa. A partir daquele momento, nós tínhamos referendado por boas questões relativas à reforma sanitária e colocamos através da Carta de Porto Alegre. A Lei Orgânica de Saúde, para quem está nos assistindo, e é com muita satisfação que eu falo desse momento que eu tive a honra, junto com mais colegas, de ficarmos desde maio, junho de 89 até agosto de 90, todas as quartas-feiras, nós estamos dentro da Comissão de Saúde. E aqui eu gostaria de relembrar e memorar
a importância da figura, do otimismo que nos ajudava muito, do então deputado Raimundo Bezerra. O deputado Raimundo Bezerra, toda quarta-feira, tinha uma palavra de, não, é na próxima semana nós vamos vencer. Ficamos durante 2 anos, a diretoria e todo o movimento sanitário brasileiro indo para a Câmara dos Deputados para a busca de uma lei que pudesse regulamentar aquela Constituição Federal do nosso país. Nessa caminhada tivemos muitos aliados, muitos desafios e também um governo que não concordava com as nossas propostas, representado por uma oposição dentro da Comissão de Saúde naquela época, e que tínhamos o aliado maior, o deputado Raimundo Bezerra. O que eu posso dizer para todos vocês que foi um momento rico de debates, de encontro com lideranças de todos os segmentos, da igreja, trabalhadores, partidos políticos e nós, secretários municipais de saúde, com a nossa proposta, trazendo a experiência daquele que convive com as pessoas, convive com o Zé, com a Maria, com o Eduardo, e não com números. Então, o Conazens traz essa experiência para dentro desse processo, da experiência da base, é um processo de base. Nós não trabalhamos com números, nós trabalhamos com pessoas. E isso, para mim, reflete muito a posição política do Conazens, e que conseguiu fazer uma costura com todos os partidos políticos que estavam integrados na diretoria e na disputa dessa lei, e conseguimos. Em 1990, em 19 de setembro, nós tivemos a promulgação da lei. Só teve um fato. Doutor Eri, 3 minutos, por favor. Eu acho que esse fato nós temos que relembrar, sim. Então, vamos dizer o seguinte: o que representa hoje para nós, o Conazens, a lei e o SUS? Primeiro, que nós botamos em desafio a proposta em 92 com a Conferência Nacional, que colocou que a saúde, uma municipalização era o caminho. Num país gigante como o nosso, como é que tu pode fazer 5.600 sistemas de saúde? Eu acho que aqui está outro ponto importante da SUS nacional, do SUS, que enfrentou uma pandemia, que sai com uma experiência importante nessa pandemia, é através daquele menor município, ao maior nosso, que é São Paulo, tu ter um fundo municipal, tu ter um conselho municipal, tu ter a sociedade do teu lado, e tu poder crescer e aprender. Eu vejo, não com bons olhos, faço parte desse processo como alguém que entende que o Sistema Único de Saúde do nosso país é um exemplo para todas as demais áreas do nosso país. E ela resguarda um processo de poder e de descentralização que o professor colocou muito bem. Nós descentralizamos boa parte do poder dentro de uma estrutura federal, que era o antigo INAMPS, para hoje 5.600 SUS municipal. Eu acho que essa é a grande estratégia que foi montada e aprovada na 9ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu lá na Universidade de Brasília, na qual os delegados aprovaram o processo da descentralização, do repasse direto dos recursos financeiros, acabando com a questão convenial, acabando com uma questão de ficar atrelado ao poder central, tanto do governo federal como dos próprios governos estaduais, mas sim 3 esferas de governo que pudessem implementar e que estão fazendo juntos hoje o sistema de saúde. Eu considero que essa data, para nós, que militamos nesse período todo, ele é um início. Nós estamos ainda implantando, criando novas estruturas, novas tecnologias, mas o sistema, como eu disse para vocês, todos estão nos assistindo,
Nós já temos agora uma experiência de ter passado por a maior pandemia que já aconteceu no nosso momento, e que o SUS, na minha opinião, deu a sua resposta para a população do país e do mundo. Eu agradeço, fico à disposição dos demais e alguma pergunta, e gostaria, num outro momento, a gente refletir sobre aquilo que aconteceu sobre a Lei 8080, que foram os vetos da área econômica do governo Collor, que a gente, por falta de tempo, não deu para a gente voltar a discutir como é que sai a Lei 8142, que renova de novo toda a questão da participação da comunidade, dos conselhos municipais, dos conselhos estaduais, do Conselho Nacional, enfim, recupera todos os vetos perdidos lá em setembro de 90. Muito obrigado e fico à disposição. Muito obrigado, doutor Eri Medeiros, pela sua importante contribuição ao rememorar esse processo de construção política, né, do SUS. Renato Tasca, por favor. Muito obrigado, Fernando. Em primeiro lugar, agradecer o convite. É uma honra estar aqui, né? Inclusive como pessoa, sem representar necessariamente uma instituição. Isso, para mim, me dá uma grande satisfação, porque quer dizer que vocês estão interessados em ouvir a visão de uma figura como a minha, que talvez está um pouquinho fora dos esquemas clássicos do sanitarismo brasileiro, apesar de ser um militante de carteira assinada do SUS, sempre tentei ter uma visão, não digo neutra, mas pelo menos imparcial, né, escutando todos os lados. Mas eu acho que a contribuição que eu posso dar, porque obviamente aqui tem pessoas que conhecem o sistema e o seu funcionamento infinitamente melhor do que eu, mas talvez o valor agregado que eu posso dar é por ter uma experiência internacional, ter um conhecimento mais, né, carinhoso, específico do SUS. A tendência a fazer comparações é sempre muito, muito forte. E quem olha o SUS e quem olha a distância entre o SUS constitucional e o SUS real, né, nisso já Nilson né, tem também essa metáfora daquele que é cabelo do SUS, nariz do SUS, bigode do SUS, mas é um simulacro do SUS, não é bem o que a gente esperava. Mas eu gostaria de fazer duas fotografias, uma de 30 anos atrás, quando a lei, né, o SUS se criou, depois da Constituição, e a segunda da maneira com a qual foi interpretado o princípio de universalidade e de direito à saúde, que está intrínseco na Constituição e na lei. Então, quando nasceu o SUS, a Constituição, vamos dizer assim, final do 80, começo do 90, né, porque não é um dia, não é um momento, mas, enfim, se pensamos no panorama internacional, há uma ata, né, que foi talvez o primeiro momento forte no qual houve um consenso mundial sobre a necessidade de saúde para todos, né, então saúde como direito. Ele foi só 10 anos atrás, né, o Brasil respondia com um país de já naquela época 180 milhões, 160, não sei qual, tinha com uma resposta desse. Na região das Américas, nesse momento, sistema de saúde universal digno desse nome tinha Cuba, Costa Rica, Canadá, tá? Muitos países europeus que hoje estão na moda não tinham um sistema de saúde como o SUS. Claro que podia ter ponta de excelência e tal. A própria Espanha, que hoje é um símbolo mas a Espanha ainda hoje não é um sistema tão unificado como é o SUS, né? Ele é muito, e tem realidade e desequilíbrio muito grande entre as regiões. Então, quer dizer, e nasceu mais tarde, enfim. Então, nesse momento histórico, a capacidade do SUS de inovar indica, por um lado, claro, tudo o que foi, né, claramente expresso pelo Eri e pelo Jair Nilson, de toda uma série de motivações e de forças que conseguiram criar naquele momento histórico o SUS. Mas isso se deu em um contexto absolutamente no qual esse tema de saúde universal não era como hoje, o tema de direito à saúde não era como hoje. 30 anos teve muita mudança também no pensamento das pessoas, nos consensos. A primeira vez que se fala de saúde universal assim,
que é uma coisa mais além de dizer saúde para todo, mas como eu concretizo o direito para a saúde, esse é de 2014, é a primeira a resolução do Conselho Diretivo da OPAS, em 2014, onde se fala de cobertura universal, que inclusive, né, deu aquele problema, acesso e cobertura. Mas, enfim, então, foi muito antecipador. Então, muita coragem e muita capacidade de não só usar a Constituição, porque essa coisa da Constituição é fantástica, mas eu tenho um slide aí, que agora não vou mostrar, de um monte de países quais são as bases legais. Muitos países têm saúde como direito na Constituição ou com leis orgânicas, mas não tem um sistema como o SUS. Né? Então, ter na Constituição, como falou Jair Nilson, lei não é necessariamente o ponto de partida. Então, aliás, pode ser um momento formal esquecido. Então, 30 anos depois, com um sistema que não é o SUS que todo mundo esperava, um sistema subfinanciado, né, seguramente, um sistema, inclusive, ameaçado, né, agora não vamos falar, vamos celebrar o presente, não, mas, enfim, depois de 30 anos, esse sistema, apesar de todas as dificuldades, porque teve dificuldade de ser, não somente sobrevive, e não somente sobrevive, mas com o mesmo espírito, com poucas mudanças, talvez pouca demais, mas, enfim, todos os princípios principais, e teve resultados extraordinários. Se analisarmos alguns programas, como a saúde da família, vacinação, transplante, todo mundo sabe disso. Mas se eu comparo aquilo ali com outros países, e isso gastando 3,8% do PIB no 2015, outros países com o mesmo PIB, com o PIB, com a mesma proporção de gasto em saúde pública do PIB, não conseguiram resultados como o SUS conseguiu, e não conseguiram essa estruturação. Então, quero dizer, esse mostra também uma capacidade, mostra que o SUS não é uma coisa tão ineficiente como, né, se está montando na narrativa, mas muito pelo contrário, ele teve uma grande capacidade de ser resiliente e de qualquer jeito produzir resultados, né, continuar, sim, na luta, na queixa, é pouco dinheiro, mas sempre a gente se queixando, porque eu desde quando sou criança conheço o SUS, todo mundo sempre se queixou que faltava aquilo, que faltava outro. Mas, apesar de todas essas dificuldades que eram reais, não estou dizendo que era mimimi, muito pelo contrário, se conseguiram resultados. Então, isso é extraordinário, é uma coisa fundamental. Ou seja, os resultados que o SUS tem como sistema, poucos países têm. E países que teriam uma população muito menor e um território muito mais complicado. No Brasil, tem todos os países da América Latina e da América do Norte, estão dentro do Brasil. Está Nova York, e está Guiana, está dentro do Brasil, está os Caribe, está tudo dentro do Brasil. Então, uma complexidade, uma diversidade, a sua força, mas também a sua. Então, o mandato da Constituição, que no final é um Twitter, esses artigos, são 2, 3 Twitter, uma coisa é ter a Constituição, uma coisa é interpretar a universalidade, como vocês falaram, e transformar aquilo em, sobretudo, a universalidade, o SUS, a diferença dos outros países, da maioria, não de todos, mas ele conseguiu não sacrificar a integralidade em nome da universalidade. Isso é o que aconteceu em muitos países. Muitos países que optaram por seguros populares. O México, por exemplo, uns 10 anos atrás, um pouquinho menos, talvez, viu que tinha, né, uma forte só população, igual ao Brasil antes do SUS, só população com trabalho formal, tinha seguro de saúde, inclusive segmentados a depender se você era do setor petroleiro, se era um professor, se era outro tipo de funcionário. E o sistema público era um sistema muito fragmentado, sem nenhum tipo de garantias. Eles construíram um seguro popular, uma carteirinha de serviço, uma carteira básica com muito pouco serviço, alguma coisa catastrófica, mas que foi essencial no aumento da cobertura, foi um grande sucesso politicamente, porque gente que não tinha nada teve uma carteirinha de saúde. Então, é óbvio que você abre a universalidade, né? Abre a linha da universalidade, mas vai cortando, né? É sempre o cobertor, é estreito ou curto. Então, eles, aumentando a universalidade, tiveram que reduzir
a universalidade, a integralidade, desculpa, enquanto a integralidade no Brasil foi mantida a duro custo. Temos lista de esperas enormes, mas não é uma coisa que era, de alguma forma, racionalizada, né? A integralidade, numa lógica universal como o SUS, ela se responde com a ciência, construindo lista de esperas que respondam aos critérios de prioridade. O sistema de transplante que o SUS tem funciona assim, e funciona perfeitamente. Então, quero dizer, uma coisa é muito mais complicada que como alguns sistemas, que tem sistemas super... A segmentação do sistema de saúde nos outros países é enorme. A Argentina, por exemplo, o nosso vizinho, com essas obras sociais, você finalmente tem uma série de categorias diferentes de cidadãos, cada um que tem um acesso a carteira diferente de serviços. Então, essa capacidade do SUS de olhar a universalidade e manter a integralidade, ele transformou o SUS numa coisa que poucos, acho que não sei, talvez em outros continentes, poucos programas de saúde têm, poucos sistemas de saúde, de ser um grande e fantástico e eficientíssimo amenizador de desigualdades. Porque o Brasil também, vocês sabem, mas sempre comparando com o resto, é um dos mais desiguais do mundo, dentro de uma região das Américas que é já a mais desigual do mundo. Então, é o pior do grupo já dos interninhas. Então, imagina, então, a capacidade, o impacto que um sistema como o SUS, que não sacrificou a integralidade na medida do possível, que essa é outra coisa que eu ia falar, que é o último ponto, que é aquele da proteção financeira. Muitos países reduziram a carteira ao mínimo e qualquer coisa fora da carteira é pago, com pagamento e tal. Isso, obviamente, é uma barreira absurda, que, de novo, afeta o tema das desigualdades e das oportunidades. Então, o SUS e a Lei 80 teve a capacidade, porque não é que eu quero tirar mérito da Constituição, absolutamente, mas o fato só de ter a Constituição não cria o SUS. O SUS foi criado pela lei e pelas pessoas que imaginaram um sistema que a parte democrática do sistema de participação, por exemplo. O SUS está super desenvolvido, ainda hoje existe, temos conselhos em todos os municípios, estados, no governo federal, e temos conferências cada 4 anos. E temos uma extrema descentralização que, de alguma maneira, a municipalização é uma forma de democratização, pelo menos de entrega de parte, de distribuição de parte do poder. Apesar que se poderia descentralizar muito mais de maneira diferente, mas esse é outro debate. Todos esses pequenos, se você pega um por um e compara com os outros países, você se dá conta da riqueza que foi acumulada nesses anos, né? Por isso que custa, né? Talvez nós que estamos aqui, vocês, eu, é muito frustrante hoje, né? Depois de ver, porque na balança esses resultados nunca entram na balança, né? É uma coisa extraordinária. O programa como Mais Médicos, por exemplo, só para fazer um exemplo, Mais Médicos foi condenado à morte sem nenhum tipo de apelo. No prato da balança nunca se colocaram os números de crianças de mortes, né, preveníveis que foram conseguidas, da redução do gasto em saúde de quantos seriam úteis hoje os médicos cubanos no momento da pandemia. Enfim, o debate politizado, tem um termo fantástico que agora foi criado, saiu, né? Foi a comissão do The Lancet sobre o Covid divulgou, que ele chama medical populism, que seria tipo populismo sanitário. Então, esse efeito da ideologia, da politização de qualquer tipo de critério também técnico, esse afetou demais, está afetando demais, né, a história do nosso sistema, porque quando os argumentos, e me parece que os argumentos que eu tenho, e que todos vocês têm, mas dito de um cara que é estrangeiro, que está de fora, que não está envolvido de alguma maneira, os argumentos são fortes, são tão fortes. Eugênio Vilas escreveu livros
de milhões de páginas que mostram isso. O Jair Nilson e o grupo de acadêmicos fizeram milhões de pesquisas que mostram que tudo isso dá impacto. A grande pergunta é se tudo isso é verdade, por que isso não se expande em vez de se encolher? Né? Por que tem entropia em vez de ter, quando precisa, a explosão, o desenvolvimento, a mudança de passo? Então, eu acho que esse é um momento de celebração, mas também é um momento de grande preocupação, porque, de novo, né, a ciência, a evidência, os resultados são, de alguma forma, burlados, menosprezados, deixados a um lado. Isso é difícil de contrastar, nós cria uma profunda tristeza como militante do SUS, e como quase brasileiro, quase baiano, quase tudo. E eu, francamente, estou aqui à disposição, né, na medida do possível, para poder ajudar esperar ver pelo menos manter a esperança de ver um sistema que se mantém, cresce com esses princípios sólidos, fortes e que deram tão resultados bons para a população brasileira, não somente na saúde, mas para amenizar, para melhorar a qualidade de vida de todos. Era isso, obrigado. Muito obrigado, Renato. Você chama atenção para coisas extremamente importantes, especialmente a desigualdade, não é? E eu digo que a língua portuguesa, que para mim sempre se constituiu num fator de unidade nacional num país continental, ela tem, de certo modo, alguma semelhança com o SUS, porque o SUS também, para mim, é um fator de unidade nacional. Né? Hoje as pessoas têm noção de que tem um direito à saúde que está garantido. Não só garantido na Constituição, que é uma coisa importante, nem todos os sistemas de saúde universais têm garantia constitucional, né, do acesso universal, mas essa preocupação também, esse esforço que o Renato lembra bem, de que o SUS nunca se curvou a sacrificar a integralidade em favor da universalidade. Sempre procuramos buscar as duas coisas como horizonte. Por favor, Eugênio Vilaça. Eu vou tentar aqui colocar a minha apresentação. Você entrou? A apresentação entrou? Ainda não. Não? Sempre tem o problema. Cadê o Cleomar para me ajudar aí? Estou com dificuldade de entrar aqui. Agora saindo, Eugênio, bota só a apresentação na sua tela. Isso, ainda. Agora vou pegar aqui. Agora é só abrir a sua... É isso, beleza. Entrou? Sim, estamos vendo, sim. Obrigado. Bom, então boa tarde a todas e a todos. Eu agradeço o convite e cumprimento os colegas que comigo partilham essa mesa, né? Especialmente o Cupertino, o Jair Nilson, Eri e Renato Tasca. Né? O tema que foi proposto é esse, celebrando o SUS, 30 anos de lei de 8.080. E eu quero começar, né, quando 50 anos atrás eu iniciei na saúde pública como sanitarista na região do norte de Minas. Então eu me mudei para lá e o que eu encontrei naquela região? De 44 municípios, 940 mil habitantes, a doença de Chagas constituía um flagelo regional, 42% das crianças apresentavam desnutrição, a mortalidade infantil era de 120 óbitos por 1.000 nascidos vivos, com notável subnotificação,
Metade das consultas médicas e das internações hospitalares eram por doenças infecciosas. Metade dos municípios não tinha ambulatório de saúde. Havia 115 médicos, 1 para 8 mil habitantes, 54% concentrados em Montes Claros. 21 municípios não tinham médicos residentes. E a cobertura de consulta médica era de 12,5% da população. Na região havia 19 enfermeiros, um enfermeiro para 49 mil pessoas. 40% das mortes ocorriam sem assistência médica. E o gasto público em saúde era de apenas $1,25 per capita. Isso é o que eu vi. Né? E o que é que eu vejo hoje? Né? Então, há quem critique o SUS, né, de uma forma um pouco envergonhada e que diz: o SUS é bonito no papel. Eu acho que o SUS saiu do papel há muito tempo. E aqui estão, né, dados de 2018 que mostram recursos e produções exuberantes. 6.794 hospitais contratados, 11,7 milhões de internações hospitalares, 2 milhões de partos, quase um Uruguai nasce no Brasil, no SUS, né? 82,7% com cobertura do SAMU, 20 milhões de procedimentos radioterápicos, 300 milhões de exames laboratoriais, 26.492 transplantes, o sistema público que mais faz transplantes no mundo. 95% das hemodiálises realizadas no Brasil são do SUS, 44.716 equipes de estratégia de saúde da família, 262 mil agentes comunitários, 36 mil salas de vacinação, 30 milhões de doses de imunobiológicos aplicadas. Ou seja, o SUS que eu vi, que eu comecei, né, é bem diferente do SUS que temos. E a avaliação do SUS, para mim, ela se expressa num paradoxo, em que convivem problemas importantes captados por pesquisa de opinião que consideram a saúde como o principal problema do Brasil. É o que eu chamo de o pessimismo baseado em opiniões. Mas opiniões, né, como ensina o Yuval Harari, né, expressam sentimento. Isso é um paradoxo com os avanços inegáveis num conjunto amplo de políticas e programas de saúde. E aí, então, se expressam o otimismo baseado em evidência, mas evidências expressam racionalidade humana. Portanto, esse é um paradoxo que existe na avaliação do SUS. E esse paradoxo, na realidade, ele nos traz, quando a gente analisa profundamente o SUS, ele nos traz a importância estratégica de nós melhorarmos o acesso oportuno ao serviço do SUS, que parece ser, na opinião das pessoas usuárias, o grande gargalo do SUS. As pessoas usuárias do SUS não suportam os longos tempos de espera e as grandes filas a que são submetidas. A insatisfação com o acesso está concentrada em determinados serviços. Acesso a médico especialista, a exames especializados, a internações de alta complexidade, a cirurgias eletivas e atenção primária. Portanto, um plano estratégico, né, concebido, né, tendo como pano de fundo, né, esse paradoxo da avaliação, deve considerar o acesso oportuno como alta prioridade estratégica para a consolidação do nosso sistema público de atenção à saúde. Ou seja, em bom português, acabar com as filas e de reduzir os longos de espera, o tempo de espera, é com isso que nós vamos conquistar a adesão da população ao SUS. Então aí vem, não é, o otimismo baseado em evidências. As políticas de saúde exitosas do SUS, os resultados são inegáveis. Né? Num livro que eu escrevi recentemente, não é, há 22 páginas com inúmeras pesquisas que mostram, eu selecionei 10 políticas, né? Política de saúde reprodutiva materna e infantil, Programa Nacional de Imunização, Programa de Vigilância, Prevenção e Controle de HIV/AIDS, controle de doenças de Chagas, controle da raiva humana e da hanseníase, política de promoção da saúde, sistema de transplantes de órgãos e tecidos, políticas de vigilância sanitária,
de assistência farmacêutica e a joia da coroa, que é a atenção primária à saúde. Todas as pesquisas mostram que essas são políticas absolutamente exitosas. Além disso, o SUS, né, que tem no seu DNA, né, a inclusão social. Ele foi, e continua sendo, a meu ver, a principal política pública de inclusão social no Brasil. Naquele tempo de 72, que eu mostrei no primeiro slide, né, as pessoas que não tinham a carteirinha do INAMPS eram tratadas como indigentes sanitários. Então, a primeira grande revolução que o SUS, o primeiro grande movimento de inclusão foi transformar todos os brasileiros em portadores de direitos à saúde. E as políticas desenvolvidas pelo SUS, que eu mostrei que são muito exitosas, são também equitativas. Isso aqui é um estudo mostrando a equidade na atenção primária à saúde. Então, o SUS atinge realmente as populações mais pobres, né? Quer dizer, então nós temos aqui 91, quase 92% dos mais pobres, do quintil mais pobre, é atendido na atenção primária, isso. E é muito interessante que só no quintil mais rico é que a saúde suplementar utiliza mais na atenção primária do que o SUS, né, do que a atenção primária do SUS. Né? Portanto, e os estudos de equidade na atenção hospitalar são também da mesma maneira, essa é extremamente equitativa a atenção hospitalar no SUS. Mas eu não podia falar sem considerar, né, esse tempo que nós estamos vivendo. Eu acho que uma avaliação do SUS feita hoje não pode desconhecer a pandemia da Covid. Acho que foi, sem dúvida, o principal desafio na história do SUS, né? E o SUS tem enfrentado tem dois papéis, tem desempenhado dois papéis principais. A atenção à Covid-19 através da primeira onda, né? Ou seja, diretamente aquelas ações de enfrentamento à Covid, né? E aí ressalto a importância do sistema público universal em emergência sanitária. Eu acho que a pandemia nos mostrou, né, exatamente a importância que tem um sistema público universal numa emergência como essa. E eu estou convencido que o SUS sai fortalecido por sua resposta à pandemia. Mas também o SUS tem um papel importante na atenção às condições não Covid. E aí muito se fez, mas muito também não pôde ser feito, que é a terceira onda. Então, a terceira onda significa exatamente, passa a primeira onda, é possível, provável que possa ter uma segunda onda, mas ao mesmo tempo em que se enfrenta as condições, se enfrenta as respostas diretamente às questões da Covid, né? Especialmente as condições crônicas vão ficando ou deixam de ser feitas por medo das pessoas buscarem, ou até dos profissionais, né? Ou por adiamentos, etc. Então, nós estamos vivendo, né? Então, o SUS na atenção à Covid-19... 5 minutos, Eugênio. Tá. Ele deu rápida resposta aos cuidados hospitalares dos casos mais graves. Em menos de 6 meses, abriram-se 13.800 leitos de UTI. Né? A curva de aprendizado nos cuidados intensivos também foi fantástica. Né? Quer dizer, a redução, nesses 6 meses, essas equipes de cuidados intensivos aprenderam muito em manejar melhor e reduziram muito a mortalidade. O SAMU também teve uma atuação muito expressiva. E a atenção primária também teve uma atuação muito expressiva na avaliação de casos suspeitos de síndrome gripal, de síndrome respiratória aguda grave,
e no telemonitoramento dos casos suspeitos ou com diagnóstico, incluindo a participação dos agentes comunitários. As lives que o Ministério, as lives que tanto a OPAS quanto o CONAS têm feito mostra isso de uma maneira muito impressionante. E foram 3.753.000 pessoas recuperadas até a data de ontem. Mas a pandemia tem o seu lado oculto, que é exatamente a terceira onda, né? Aquilo que não pôde ser feito. Então, o Brasil realizou entre abril e junho menos da metade dos transplantes de órgãos e tecidos no início do ano. A cobertura vacinal foi 60% menor que a esperada. 390.000 cirurgias e exames completos deixaram de ser feitos. Houve uma queda de atendimentos nos hospitais públicos em rastreamento e tratamento de câncer, que atingiu 75%. Em relação à diabetes, 38% adiaram as consultas, 40% não agendaram a consulta e 20% tiveram aumento da glicemia. E ao menos 50.000 brasileiros podem ter ficado sem diagnóstico entre março e maio. Portanto, nesse momento, né, nós tivemos muito sucesso no enfrentamento da Covid, mas recebemos um legado que se coloca que nos coloca a necessidade de construir uma agenda pós-pandemia para o SUS. E aí, nesse aspecto, eu acho que tem que ser uma agenda mais ampla, não se muda um sistema de saúde a não ser mudando concomitantemente o modelo de gestão. Aí nós teríamos que passar de uma gestão da oferta para a gestão de saúde da população e de uma gestão hierárquica para a gestão em redes. Também mudar o modelo de atenção, especialmente implantando o modelo de atenção às condições crônicas efetivas, já que nós usamos ainda o modelo de agudos para enfrentamento das crônicas, isso é um desastre. E tem que mudar e fazer mudanças no modelo de financiamento. Nós temos que continuar batalhando para superar, né, como foi mencionado aí pelo Renato, né, com muita propriedade, né, o subfinanciamento crônico desse sistema, né, é uma vergonha. O gasto público em saúde no Brasil é uma vergonha. E também, paralelamente, passar de um sistema de pagamento por volume para um sistema de pagamento por valor gerado para as pessoas. Ou seja, o pagamento por volume, ele incentiva a remuneração aos prestadores, mas não à população. Portanto, aí tem que ter uma mudança. E acho que nós temos que, nesse momento, né, fazer uma manutenção, cuidar de manter a base legal, constitucional e infraconstitucional do SUS. Ou seja, isso foi tão belamente narrado aqui hoje, né? Quer dizer, essa base legal, que é a Constituição de 88, a Lei 8080, a Lei 8.142, e eu acrescentaria aí num ponto que foi muito importante, que foi a extinção do INAMPS, né? Eu acho que nós temos que ter cuidado em manter essa base legal, né? Acho que o sistema inglês ele se inaugura em 1948 e a base legal continua praticamente a mesma até então. Então, muito cuidado de gente que quer mudar a base legal, seja ela constitucional ou infraconstitucional. E deixo aqui uma conclamação final, né? Eu vou tomar emprestada do Gonçalo Vecina, que recentemente, no artigo, anteontem, no Estado de São Paulo, ele faz um artigo em que ele faz a seguinte conclamação: a nação tem de estar atenta agora. É hora de todos levantarmos a bandeira do SUS, pois sem o SUS é a barbárie. Portanto, neste momento, é hora de criar um movimento nacional para entregar à sociedade brasileira um sistema de saúde melhor e que entregue um futuro melhor para os brasileiros. Obrigado. Muito obrigado, Eugênio. Foi extremamente interessante essa sua abordagem, né? Mostrando os problemas que aí o enfrentamento da pandemia traz, né? Não apenas
na questão do combate em si, a pandemia, mas esses outros efeitos que vão se desdobrar para o futuro, né, e que vão exigir uma resposta por parte do sistema, né? E também essa conclamação final, né, que nos remete para a importância de proteger o sistema, né, no seu ordenamento legal, jurídico, né? Nós temos aqui algumas perguntas que nos foram enviadas. Fernando, tu me permite? Pois não. Um minuto. Então, eu queria mais uma vez agradecer o convite, estar nessa mesa com todas essas pessoas importantes que também fazem parte da minha vida. Eu agradeço a oportunidade. Infelizmente, eu tenho um outro compromisso e desejo mais uma vez cumprimentar o CONAS, cumprimentar o SUS, como nós sempre dizemos, abraço o SUS, viva o SUS. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos. Muito obrigado. Então, nós temos aqui algumas perguntas e eu gostaria de ler, e tem algumas que são dirigidas especificamente aos palestrantes, mas há outras que eu vou deixar em aberto, porque eu penso que cada qual teria uma contribuição. Tem aqui uma primeira, que é da Vanessa Borges, que é do Distrito Federal, e ela faz a seguinte pergunta: a pandemia da Covid evidenciou as desigualdades sociais e a importância de política de proteção social como o SUS. Porém, há uma narrativa muito forte circulando contra o SUS e seus gestores, o que acaba refletindo até nos aparelhos de Estado. Como fazer a defesa do SUS neste cenário? E há uma outra pergunta que se relaciona com ela, que é feita pelo nosso colega, amigo Neilton Araújo de Oliveira, e ele começa dizendo o seguinte: um viva muito forte ao SUS, mas estamos fazendo um diagnóstico correto do contexto atual e adotando as medidas adequadas para defender e fortalecer o SUS? Por enquanto, eu gostaria das respostas para essas duas, depois temos mais duas. Quem é que quer começar? Talvez na ordem da apresentação, professor Jair Nilson. Obrigado, então, Fernando. A Vanessa traz a questão central hoje, mas também de muito tempo, que é a questão das desigualdades sociais no Brasil, e que eu gostaria de especificar desigualdades de gênero, de raça, de etnia, de gerações. Então, nós, como o próprio Tasca chamava atenção, nós somos um dos países mais desiguais do mundo, por isso que a nossa reforma sanitária não foi igual às reformas setoriais e reformas de serviço de saúde. Quer dizer, o projeto da reforma sanitária brasileira era combinado com, para usar uma expressão do Arouca, que me parece muito feliz na época, era combinado com uma totalidade de mudanças. E essas mudanças incidiriam exatamente para a redução dessas desigualdades que foram historicamente construídas. Basta dizer que, em relação aos negros e ao racismo estrutural no Brasil, que até o final do século XIX nós tínhamos escravidão no Brasil. Então, a própria proposta que sai da oitava e que, de uma forma muito clara e bela, foi mencionada pelo Fernando, está explicitada tanto na Constituição quanto na lei, dá os instrumentos para o enfrentamento da questão das desigualdades. Eu acho que o SUS tem várias evidências científicas que foram acumuladas nesse período, que indicam essas evidências exatamente a redução de determinadas desigualdades. Por isso que se fala que o SUS é uma grande política de inclusão. Agora, sem ter avançado a reforma agrária, sem ter avançado a reforma urbana, sem termos até hoje uma estrutura tributária que não seja regressiva, mas que seja progressiva e, com isso, permitir uma distribuição melhor da renda e também da riqueza, essas desigualdades, independentemente do SUS e da Covid, tendem a permanecer. Lamentavelmente, um país que há menos de uma década saiu do mapa da fome volta a entrar no mapa da fome. Quer dizer, um país que nos últimos 5 anos
conseguiu destruir o que já tínhamos conquistado há 15 anos. Então, essa é uma questão que transcende o SUS e que, portanto, é um desafio para gerações de brasileiros de enfrentar isso que, historicamente, foi acumulado. Do ponto de vista da pergunta do Neilton, fica para uma outra oportunidade para a gente não consumir um tempo maior dos outros companheiros. Ok, obrigado, professor. Renato, quer comentar? Não, acho melhor Eugênio, ele poderia melhor do que eu responder a esses temas. Por favor, Eugênio. Abra o seu microfone, está fechado. Não, eu creio que uma das coisas que a epidemia escancarou, né, foi a questão da desigualdade social no Brasil. Ela, né, abriu, ficou muito patente, né? Tem vários, eu tenho tido acesso a vários estudos, né, por exemplo, de inquéritos sorológicos, né? Como é que esses resultados dos inquéritos sorológicos, como é que eles gravam fortemente os mais pobres, né? Então, eu acho que a questão principal que o país tem, né, e nós não vamos resolver isso de dentro do SUS, né, é dizer, olha, pôr na mesa, olha, esse país não tem futuro se nós não cuidarmos de reduzir de forma mais consequente a desigualdade social, né? Nós podemos ter programas de saúde que de fato representam inclusão, que chegam aos mais pobres, como é o caso, né, que eu mostrei aí, tanto da atenção primária quanto da atenção hospitalar, etc., mas tudo tudo há um substrato, né? Nós temos que... E isso aí nós não vamos resolver de dentro do SUS, né? Muito bem, mais duas perguntas. Eu vou... só não queria fazer só um único comentário. Que ou seja, o desafio da desigualdade de alcançar esses grupos vulneráveis, né, de difícil, tanto geograficamente, como muito bem falaram, além disso, se pede de ser eficiente. Então, onde é a eficiência quando eu tenho que atender uma população ribeirinha, uma população de rua? Então, com que parâmetro calculamos tudo isso? Então, está vendo como a narrativa que ela é construída não faz sentido, porque pede alguma coisa, a eficiência, quando as tarefas algumas tarefas do SUS, por definição, não podem ser eficientes. Então, era só isso que eu queria agregar. Isso é o círculo vicioso das desigualdades. Você chama atenção, me permita, moderador não deve dar palpite, mas eu não me contenho, né? Você menciona uma coisa muito importante, né? Num quadro de desigualdades, como é que nós vamos utilizar os mesmos parâmetros em situações totalmente diversas? Muitas vezes você tem parâmetros lá da América do Norte ou da Europa que não são aplicáveis aqui. Os contextos são muito diferentes, não é? Bem, mas vamos à pergunta da Brena Carolina Rodrigues, que é da Universidade Federal do Amazonas, e ela dirige especialmente ao professor Jair Nilson. Qual a relevância do profissional de educação física para o SUS na sua visão? E a outra pergunta, já mais geral para todos, é do José Noronha, nosso colega, nosso amigo. Como fazer sobreviver o SUS com estrangulamento financeiro que querem retomar em 2021? A proposta orçamentária de 2021 simplesmente não renova os recursos extraordinários de 2020. O professor Jair Nilson poderia começar? Muito brevemente, o profissional de educação física, como outros tantos profissionais da área de saúde, tem sempre uma contribuição muito positiva para o SUS, particularmente na temática das doenças crônicas que o Eugênio nos trouxe. Quer dizer, é um dos profissionais fundamentais para
tanto na orientação do ponto de vista da prevenção de riscos e de doença, como da promoção da saúde, e até mesmo agora, diante da situação da Covid, depois do trabalho do fisioterapeuta nas UTIs e nos hospitais, tem muito que fazer em relação ao trabalho de educação física. A questão da atividade física é central para a redução dos riscos das doenças crônicas. Bem, eu vou, então, pedir que os três comentem a pergunta do Noronha de como fazer sobreviver o SUS com o estrangulamento financeiro que querem retomar em 2021. A proposta de orçamento simplesmente não renova os recursos extraordinários de 2020, o que é preocupante, sobretudo, quando olhamos a apresentação feita pelo professor Eugênio Vilaça. Nós temos e teremos um grande desafio, um grande atraso para ser corrigido na assistência, nos diagnósticos, nas cirurgias, enfim. O SUS precisará de mais volume de trabalho, de mais recursos, né, de mais estrutura para fazer face a isso. Como é que os senhores veem esse aspecto? Talvez vamos começar pela ordem inversa, Eugênio, Renato e Nilson. Abra o seu microfone, Eugênio, por favor. Eu creio que a questão do financiamento é uma questão muito central na discussão, né? De fato, nós temos o legado da pandemia, né? Por exemplo, além do represamento, né, de várias cirurgias eletivas, né, enfim, nós temos também, né, por exemplo, o caso dos novos leitos de UTI, que foram abertos por um período de 3 meses. Certo? Se esses, ou até duas alternativas, ou eles vão ser fechados, ou eles geram um custo adicional que alguém já calculou em 6 bilhões. Eu não fiz essa conta, mas mais ou menos seria um custo adicional, 6 bilhões por um ano, tá certo? Quer dizer, então, e além disso, né, né, eu acho que há no horizonte algumas, a questão do financiamento é uma questão, né, mas por si mesmo, mas também há na mesa uma proposta de desvinculação do SUS, né, que para mim é pior ainda, né? Quer dizer, então esse é um quadro, né, que a gente tem que, mas a gente convive, isso é o subfinanciamento crônico, isso é uma luta permanente, né? Quer dizer, então eu remeto à conclamação do Vicina, né? Eu não vejo outra saída, não tem jeito não tem saída racional para isso, quer dizer, isso é uma luta política mesmo, né? Muito bem, obrigado. Renato, por favor. Sim, o Zé Noronha, querido Zé Noronha, assim, junto com outros investigadores e pesquisadores, eles estão muito antenados sobre, né, os grandes riscos que ameaçam o orçamento para 2021 da saúde, com cortes. Tem essa coisa que o Eugênio acaba de mencionar, que não é só o corte, mas também o reajuste dentro dos gastos do Ministério. O maior gasto hospitalar pode ser a detrimento de atenção básica, né, de outras áreas. Agora, como ter mais financiamento? Só tendo mais financiamento, não tem uma resposta. Agora, o que nós temos que construir, eu acho que é importante, esse chamado do Eugênio na última slide, de constituir um grupo, de constituir uma força, é somente para explicitar uma narrativa que seja uma narrativa mais parecida à realidade. O SUS vai ser importante depois da pandemia. Dizer quais são as razões porque é importante. Uma, Eugênio acaba de mostrar, né? Esse atraso que vai ter que ser tirado em algum momento, né? Essa queda da demanda que vai dar um pique, obviamente, no próximo ano, e que é importante dar, né? Para compensar um pouco o dano que foi feito. Algum dano não será compensado, mas outro pode. Tem um tema da vacinação, gente. Quem que vai vacinar toda a população? Tudo bem que tem o general, o exército e tal, mas quem que na história vacinou
todas as crianças, quem tem o SUS. Então, como é possível, eu me pergunto, como se fosse uma criança, se eu tenho que vacinar todo mundo, como é que eu vou enfraquecer o mecanismo que vai me tornar isso realidade? Tem o tal de síndrome pós-Covid, agora vocês estão vendo, estão dizendo que as pessoas que têm Covid, têm a pneumonia, têm sequelas, essa sequela tem que ser atendida no serviço do território. Então, convencer a população com a narrativa que é fácil de construir, mas que nós não somos capazes, ou os outros são mais, né, melhores do que a gente para isso. Então, construir uma narrativa que diga que o SUS é essencial para proteger a população e que enfraquecer isso, não. É a única forma que, para quem assume a responsabilidade de cortar, que assuma a responsabilidade da morte e do sofrimento que esses cortes vão gerar. Porque isso vai gerar morte e vai gerar sofrimento. E tudo sobre grupos mais vulneráveis, sobre mulheres, sobre os negros, sobre a população mais frágil. Quem decide isso vai assumir também a responsabilidade das consequências trágicas do que esse corte vai ocasionar. Professor Jair Nilson, por favor. Quem decide pelo orçamento não é sensível a esses argumentos que nós temos, não é sensível às evidências que foram produzidas pela ciência. A lógica que passa na cabeça dessas pessoas é completamente distinta daquela que nós estamos tratando aqui. Ontem vocês devem ter observado uma entrevista do ministro da Educação, lamentando o 1,5 bilhão que foi retirado do Ministério e que ele não teve a menor participação nessa decisão e não teve nem condição de contra-argumentar para que não fosse dessa maneira. Quase que ele estava apelando para os parlamentares resolverem uma situação que não foi debatida no Ministério ou no conjunto de ministros de Estado para tomar uma decisão. Esta é uma situação que, historicamente, nós já vivíamos com vários governos de diferentes partidos e se torna hoje de uma maneira escancarada, como também as desigualdades de saúde. Então, eu concordo inteiramente com Eugênio. Essa é uma luta política, mas que não pode ser depois da epidemia. Tem que ser já, porque no dia 31 de agosto que foi encaminhado. E mais ou menos os 37 bilhões que se conseguiu contornando o desfinanciamento, que é o teto de gastos, a emenda constitucional 95, que virou quase que uma espécie de dogma de fé. Essa situação vai interferir exatamente no ano de 2021, porque como eles não consideraram, até mesmo pelas orientações orçamentárias, esse recurso entrou de uma forma um tanto inesperada, então nós vamos ter, pelos economistas que têm feito cálculo nessa situação, um orçamento de 2021 praticamente equivalente ao que se teve em 2017. Então, isso a população precisa saber, isso a grande mídia que reza pela emenda constitucional 95 precisa também debater, para que as grandes redes de televisão que só pegam um lado dos economistas, aqueles que professam o ultraliberalismo e o fiscalismo, ouvir outras opiniões para que a população possa, inclusive, cobrar dos seus senadores, dos seus deputados federais, uma posição mais consequente com a retórica da defesa do SUS. Ultimamente, a gente vê uma defesa do SUS das mais sinceras e outras das mais cínicas. Isso a gente tem que dizer com todas as letras. Muito obrigado a vocês. Eu vou me permitir fazer um comentário em cima disso que o professor Jair Nilson acaba de dizer. O que eu acho mais grave nesse cinismo é que há um discurso perigoso de que é preciso fazer algo para ajudar o SUS. Que o SUS é importante, mas é preciso tirar do SUS essa sobrecarga. Isso é uma falácia, isso é uma mentira que não se sustenta, não é? E, por último, ao agradecer a participação de vocês e de todos que nos acompanharam aqui nesse debate virtual, eu agradeço em nome do nosso presidente, Dr. Carlos Lula, secretário de Estado da Saúde do Maranhão, do nosso secretário executivo, Dr. Jurandir Frutuoso, que infelizmente não participou aqui conosco, mas está assistindo,
E deixo aqui, fazendo coro às palavras do Eugênio, de Tasca e de Jair Nilson, que talvez seja a hora de assoprar aquela brasa que está com uma pequena camada de cinza, que é o movimento da reforma sanitária. Nós precisamos soprar essas cinzas e fazer com que essa brasa se transforme em chama, e chama em defesa do SUS, para que o SUS seja aquilo que está escrito na Constituição Federal, aquilo que a Lei 8080, cujos 30 anos comemoramos, prescrevem, e aquilo que o cidadão deseja. Muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço.